Estou aqui. Pronto. Voltamos. Lu, Voltamos. nós temos alguns comentários da primeira parte da live, tá bom? Sim. Eu vou ler aqui pra você. Peraí que são bastante. Eu acabei não acompanhando, viu, Joyce? Não se preocupe, Se preocupe. eu peguei aqui. Ó, temos um comentário da Celina CBS, ela diz assim: estão nos tratando como trataram nossos indígenas. Os indígenas. Ah, e ela também comenta novamente: somos os povos inferiores do ponto Do de vista de quem se ponto de vista de impõe. quem se impõe. Aí, Lu, se você quiser comentar esses comentários, fica. Então, veja, assim, esse exercício, né, particularmente, é quase um exercício de autoanálise do nosso lugar mesmo, como. Travou, Lu. Gente, gente, travou aqui. Nós vamos arrumar aqui com a professora Luciana. Oi, Lu. Oi, Oi. Tinha travado pronto. pra gente. Foi, acho que foi o Insta. Mas também, Joyce, de fato, eu realmente quero me conter aqui. Se você quiser, até considerando esses pequenos percalços que nós tivemos, se você quiser me passar um pouco essas observações ou qualquer questionamento para que não haja perda, né? Eu posso organizar esta fala, faço nos 20 minutos ali, porque pelo que eu vi dá para fazer isso, deixa salvo também como uma possibilidade ali no canal de vocês, certo? E eu Tá posso, sim. a partir dessas perguntas também, eu faço esse diálogo, tento fazer algumas reflexões, né, que possam ter sido suscitadas ali, mas só para sinalizar que eu gostaria de me responsabilizar e assumir esse compromisso. Se cair de novo, você me passa as perguntas e a gente continua a conversa, tá? Mas, enfim, tentando recuperar um pouco os comentários que você apresentou, Joyce, eu acho que só de nós nos identificarmos neste lugar e entendermos que esse lugar é um lugar de poder, no sentido de temos as habilidades, as competências, os recursos para que nós sejamos responsáveis pela construção da nossa própria história. Isso aí que isso parece já ser um discurso comum, mas não é tão simples. Primeiro, então, é assumirmos essa postura, né? Que nós temos direito a este lugar de fala, né? Deste lugar latino-americano, de brasileiro, de brasileira, né? E ali vamos entender esse conjunto latino-americano como uma multiplicidade imensa de indígenas e de tantas outras, né, de tantas outras variações multiculturais que nós temos aqui, que nem me cabe aqui ficar categorizando uma ou outra. Mas enquanto povo latino-americano, que nós temos as condições e o direito de termos esses lugares de fala, de construir
epistemologias, a partir do nosso entendimento, das nossas concepções do universo, da própria filosofia. Depois, em um segundo momento, sim, avançarmos na luta por espaços, então, para que este lugar de fala que a gente já conseguiu entender que é nosso, que nós, né, temos esse direito, conseguir espaços para que essa fala, né, esse pensamento decolonial possa se manifestar. E aí acho que a tecnologia, aquela que pode ser perversa no sentido de reforçar algumas ações colonizadoras, principalmente relacionadas ao neoliberalismo, ela também pode ser a nossa ferramenta libertadora. Em 2008, quando fiz minha tese, ainda num mundo mais inocente, porque realmente a proliferação de fake news ainda não era tão alta, tinham, né, assim, quando há 10, 12 anos atrás, a manifestação das redes sociais nos deu a entender que, de fato, uma esfera pública seria possível. A tecnologia comunicativa, as plataformas interativas estariam, sim, dando aquele lugar de fala que os sistemas lineares de comunicação ainda não haviam encontrado um jeito de fazer, né? O sistema de informação pegava a informação, colocava ali, o usuário buscava, mas a interatividade não era possível. Com o avanço das tecnologias, das plataformas interativas, nos pareceu sim, naquele momento, que a esfera de construção de um saber mais horizontal estava se fazendo presente. E, de fato, isso aconteceu, mas, já passados esses 10 anos, a gente também pôde vivenciar e presenciar todos os efeitos colaterais desta abertura. Mas nós não podemos nos desiludir a tal ponto de desacreditar que essas redes sociais e que essas tecnologias interativas também são veneno, sabe quando remédio e é veneno, mas a gente tem que saber dosar? É isso, também é nessa tecnologia que a gente pode encontrar e pode lutar por esses lugares de produção, de circulação de um saber, que não necessariamente passar por uma institucionalização. Você cria um canal de uma live, está produzindo toda uma circulação de conhecimento que não precisa passar necessariamente por crivos de agências que vão me dizer se o que eu estou pensando está certo ou não, o crivo social, os participantes, os interlocutores se tornam essa autoridade, são os interlocutores que vão legitimar o que eu estou falando ou não. Então, isto é um lugar de democracia que é muito difícil de ser alcançado, e a tecnologia tem nos permitido isso, e este momento da pandemia faz com que, tem feito com que a gente experimentasse mais, de modo mais intensivo, o uso desses recursos. Então, tendo a achar que haverá um saldo positivo, apesar de tudo, em relação à exploração melhor da potência dessas redes. Então, em dois sentidos, no sentido de que elas podem nos cercear, a partir dos ideais colonizadores de quem está por trás da produção desses sistemas, mas também elas podem nos libertar, se nós sabermos nos orientar de modo crítico em relação aos seus usos, mas também de modo democrático, criando espaços, sistemas, propostas de conversa, de diálogo, em que todas as vozes possam ser expostas, ser ditas, ser colocadas, e eu tendo ainda, mesmo me desiludindo muito com aquilo que eu acreditei lá em 2008 na tese, eu ainda acredito muito que é na tecnologia que a gente vai conseguir criar esses espaços para uma ação decolonial mais concreta, assim, num primeiro momento, para aí depois a gente conseguir construir uma revolução mesmo. Certo? Tá certo. Lu, temos um outro comentário da Graziella. Ela diz assim: vivemos na colonialidade do saber e poder. Ou seja, é a continuidade da colonização com outra roupagem. Eu concordo, Graziella. Só que, veja como é perverso o sistema. Nós nem nos percebemos tanto assim. E um lugar que a gente tem que ficar atento para as nossas práticas de consumo. As nossas práticas de consumo, elas são um termômetro muito interessante para sinalizar o quanto que, enfim, o nosso entendimento do que é ser, do que é ter poder,
acaba ficando atrelado ao ter, né? E isto é um resultado muito estratégico deste modelo perverso de neocolonialismo, que passa pelo consumo e etc. Então, por isso que eu digo, talvez esse momento nos ajude a pensar, né? Falar, nossa, o quanto que eu me vi pensando, cruzando essa literatura com um contexto, tentando perceber os limites do quão colonizada, a minha ver, já estava em relação a várias questões. E precisamos ficar agora, mais do que nunca, mais atentos, né? Como dito, com a intensificação dessa mediação tecnológica, o canal de entrada dos processos colonizadores, neocolonizadores, está mais fácil, né? Porque a tecnologia agora está com as devidas proporções, né? Mas está mais presente nas rotinas. E não pense que o mercado não está sabendo disso, né? E que o neoliberalismo também não está se apropriando disto para reprogramar. Então, que fiquemos atentos, que a gente tente ser esse olhar crítico para esses sistemas, para essas propostas. Não estou falando num negacionismo, não é isso, né, mas que a gente tenha essa postura crítica e possa sempre tentar repensar como poderia ser, né? Estou falando, enfim, na própria arquitetura de uma interface de um website, de uma biblioteca. Né, em que medida aquela interface ela está respondendo a ideais de organização de conhecimento que respondem a uma agenda ocidental de 2 séculos atrás para dizer como eu busco ou não, e por que não, e numa comunidade tradicional, entender como que essa comunidade classifica o universo e pensar plataformas com essa perspectiva, não que nós tenhamos que como dito, negar as propostas que nos são dadas, mas por que não deixar outras possibilidades também de entendimento, de reconfiguração, de organização desses sistemas, né? E isso só será possível na medida em que esta decolonialidade de fato se concretizar, em que esses saberes conquistem os espaços de fala e de produção de saberes para que isso possa ser incorporado nesses sistemas, na proposição de novos sistemas de informação, por exemplo, tentando fazer uma análise muito circunscrita ao campo da ciência da informação, né? Então, mas o caminho é longo, e também não é para a gente ter uma resposta imediata, e não será um caminho tranquilo, e a perspectiva de sucesso é bem pequena, né? Mas eu acho que nos cabe, é uma responsabilidade do campo, nosso, porque somos ciências sociais aplicadas, né, somos da área de comunicação e informação, segundo a CAPES, então é um desafio nosso, sim, tentarmos pensar também a partir dessa perspectiva os sistemas de informação, os fluxos de informação, os usos, nossas propostas de ações de mediação da informação, né, elas precisam ser impactadas por esse pensamento decolonial, né, que a gente possa compreender melhor toda a complexidade que se apresenta nesta nossa comunidade latino-americana, para que a gente signifique uma informação, né? É tudo tão sutil e difícil de explicar até com exemplos, né? Mas é uma questão, porque se trata de uma subjetividade, de uma intersubjetividade, né? Que é coletiva, que é este sentimento, este pertencimento que é comum a todos nós, latino-americanos, desse estado de termos sido colonizados, né? Então, nós precisamos conseguir tentar nos libertar dessa nossa condição, porque senão podemos continuar, podemos continuar nesse ciclo, aceitando esses processos colonizadores que vêm vindo de diferentes formas, sem questionarmos, criticarmos, né? Então a gente vai aceitando, enfim. Mas só quis aproveitar a oportunidade para refletir um pouco mais fora da caixa, como é a proposta do canal. Excelente, muito obrigada por esses esclarecimentos. Muitos comentários aqui. Muito obrigado, né? Agradecendo pela sua fala, dizendo que foi ótimo e parabenizando você, tá bom?
Gente, eu Agradecendo, né, como eu já falei, agradeço pelos desculpas esclarecimentos. por que eu realmente eu lamento desses pequenos entraves tecnológicos, mas eu acho que também faz parte dessa nossa nova condição, né? Aos poucos a gente Faz sim. vai administrando melhor tudo isso e vamos aceitar também que erramos, que os fluxos não funcionam do modo como a gente idealizou, né? Que às vezes a fala não sai com a lógica preconizada como ideal, ela sai um pouco mais disruptiva e tudo bem, né? Por que não também a gente não se exercitar nesse sentido, né? Faz parte. É verdade. Temos alguns comentários aqui, Lu, que se você quiser eu posso enviar para você no WhatsApp. E talvez você construir uma fala em um vídeo, como você mencionou. Ou se você quiser, eu já posso fazer aqui também. O que você acha? Tudo bem, pode passar. Agora ou pelo WhatsApp? Pode já, se você quiser ler, pode ler, tá bem? Tá bom. Nós temos um comentário da Marília Winkler. É um Isso. tema que propõe muita reflexão sobre como as relações de colonialidade nas esferas políticas, econômicas, culturais, etc., não acabaram com a destruição do colonialismo. É isto. É esse o entendimento mesmo, Marília. Né? É a Marília que vai, nós vamos tentar aí fazer esse movimento de identificar as pesquisas em ciência da informação nessa perspectiva decolonial. Aí, enfim, mas eu te agradeço, Marília, por você ter aceito participar desta jornada, né? Reconhecendo que, como dito, a gente ainda está tateando, mas não só nós que estamos nesse tateamento, é um movimento latino-americano recente, né? Isso nos coloca um conjunto grande de desafios, mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente pode encontrar outras formas de produzir conhecimento, e quem sabe, né, a gente alcance sim essa libertação epistemológica, né, de validação e reconhecimento desses conhecimentos e desses saberes que foram ocultados, para não dizer massacrados, né, nos últimos séculos na América Latina, e corremos o risco de extinção desses saberes, dependendo da política que se assuma. Então é urgente esse nosso, né, essa nossa busca, esse nosso posicionamento. Essas vozes precisam encontrar os seus espaços, esses conhecimentos precisam ganhando força, né? Nós temos alguns indígenas muito proeminentes nesse momento, e é impressionante quando a gente se coloca no lugar de ouvinte dessas falas, né? O nosso lugar, nossa sensação de ignorância é muito grande, porque a gente desconhece absolutamente, né? Todo um conjunto de saberes que nos é nativo, e a gente prioriza outros saberes. Enfim, acho que a gente tem muita coisa para resolver ainda, né? Mas acho que o fato de nos colocarmos nesse lugar de questionar essas estruturas, né, esses modelos, essa modernidade que se impôs, já é um bom ponto de partida, né? E disto a gente vai construindo outros caminhos, né? Sim. Temos um outro comentário da Emilena Lorenzo. Ela diz assim: gostei tanto da sua explanação que quero me aprofundar e levar o discurso para tratar dentro do meu mundo corporativo. Parabéns, Lu, orgulho de você. Ah, Emilena. Emilena é uma referência, eu a conheço de longa data. Estudamos juntas até, e Emilena se tornou uma power bibliotecária, é aquela bibliotecária de sucesso que encontrou caminho, mas também é professora, e conhecedora dos processos de inovação, dos percalços desse processo, dos movimentos que estão por trás desta ideia de inovação, né? E confesso, viu, Milena, que daria uma discussão bem interessante para levar para o mundo corporativo. Muito interessante. Talvez, porque veja, é uma perspectiva de assumir outros pontos de partida, e a partir destes novos pontos
se sugerir outros arranjos criativos mesmo, né? Outras formas de tomada de decisão, outra compreensão sobre os fluxos de informação, né? Talvez sim a gente possa pensar, não querendo que o mercado se aproprie deste saber para tirar proveito, mas de contribuir para que uma estrutura, né, social se consolide de uma forma mais coordenada com a nossa essência mesmo, com as nossas condições, com as nossas apropriações culturais, enfim. Bem, bem oportuna essa sua reflexão, viu? Conversamos depois. Tá certo. Lu, eu gostaria de pedir, depois que você puder, me enviar essas referências, esses autores que você comentou aqui na live, e a gente postar no perfil para as pessoas poderem acessar. Pode ser? Claro, claro. Vou fazer questão de deixar o link da fala do Gustavo Saldanha, tá bem? Como dito, ele fez hoje, um pouco antes da minha fala, uma construção bem aprofundada da fala do oprimido, né? Mas, enfim, eu vou, sem dúvida, fazer questão de divulgar essas referências sim, tá? Para você deixar aí compartilhar. Tá certo. Bem, Lu, eu acredito que é isso. Os outros comentários são todos agradecendo pela sua live, parabenizando você por essa proposta, né, de estudar essa temática. Eu posso utilizar até um termo que você falou uma vez para mim, né, talvez mas Joyce, dizer assim. Sim, é um tema de fronteira, sim, e de uma fronteira. Então, por isso que a gente quis, não querendo institucionalizar, né, porque não é esse o propósito do movimento decolonial, mas vamos pensar que no ambiente acadêmico são as ferramentas que a gente tem, né? Então, vamos produzir pesquisa, produzir conhecimento, vamos falar sobre isso, né? Vamos nos conhecer pessoas que se interessam por esse ponto de vista sobre né, o nosso modo de existir e de coexistir e de nos relacionarmos aqui na América Latina e, enfim, eu particularmente ainda, nossa, tenho muito que aprender, como dito, eu estou cometendo quase uma heresia aqui trazendo esses conceitos, porque eu ainda estou começando a estudá-los, mas eu acho que quanto mais força, mais engajamento nós tivermos com pessoas da nossa área, melhor vai ser. Porque mais condições de acesso a essas nossas falas nós vamos criar, né? Então, que bom, assim, vamos seguir junto, né? Então é isso, Lu. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação, pela oportunidade que você teve de estar aqui conosco, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente, com o perfil da página. Mais uma vez eu agradeço. Peço desculpas, peço perdão. Você acha? Que a gente acabou causando. Não foi nada. Deixe você com as suas considerações finais, tá bom? Tá bem, eu só quero também agradecer, dizer que esse movimento que vocês estão propondo, como dito, Joyce, é um dos caminhos possíveis para essa construção de um pensamento decolonial, né? É um espaço, né? A ciência da informação, na minha leitura, nós devemos caminhar para isto também, para a criação de espaços de produção do conhecimento que tenham outras estruturas, que não só as que já estão dadas, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E eu agradeço por essa oportunidade, espero ter fôlego para continuar estudando e me engajando com isso, e que a gente consiga pensar numa ciência da informação nativa, genuína, que nos represente, né? Que represente, e, enfim, viu? Então, obrigada. A todos que estiverem por aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, participando dessa segunda parte da live, tá bom? Beijo, gente, se cuidem.
tá bom? Tenha uma ótima restante de semana, tá bom? semana, tá bom? Para vocês, para você também, né? Seus filhos, com sua família. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau, querida. Muito obrigada pela Tudo. oportunidade, viu? Nós que Até agradecemos, logo. tá bom? Tá bom? Tchau, até logo. Até logo. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Deixa eu só terminar de ver aqui uns comentários que eu não conseguia, não tive essa destreza. Obrigada, viu, Dá pra gente? você os comentários. Ah, então tá bom. Aí depois eu leio com mais atenção. Obrigada, Joyce. Até Tá logo, bom. então. Tchau, beijo. Até mais.